Pois é, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. Hoje a gente vai fazer uma análise um pouquinho diferente daquela tradicional de mercado, de preço, comportamento de preços, enfim. A gente quer analisar o impacto da inflação para o pecuarista e como os preços que estão sendo divulgados hoje, tanto do mercado físico quanto do mercado futuro, tem tirado, né, o poder de compra aí, do pecuarista, do produtor de uma forma geral. E para contar um pouquinho mais dessa história para a gente, está aqui o Iago Travagini, analista de mercado lá da Agrifato. O Iago se debruçou nesses números e isso faz parte ali do dia a dia dele, né? Entender a dinâmica de precificação e como isso impacta no dia a dia aí, do mercado, do produtor, do pecuarista. E o Iago tem uma conclusão que não é muito legal não, né, Iago? Seja bem-vindo, meu amigo. Bem, bom dia, boa tarde aí para quem já está uma hora a mais aqui. Obrigado, Alexander, pelo convite. E exatamente isso, eu acho que como economista a gente começa a ver aí alguns pontos. O mercado está bem parado, né? Tanto na bolsa, a gente continua a ver o preço de 321 aí, mantendo essa posição já faz alguns dias para outubro de 2021. Enquanto a gente olha para o físico e vê o preço muito firme, o preço de 320, 321, alguns casos de 325, e a gente começa a atentar para o fato de que esse preço aí, ele não já começa a falar para a gente e mostrar para a gente que trabalha com essa deflacionação, que trabalha com preço real, né, de que a situação não é nada positiva, digamos assim, para o pecuarista para esses próximos meses, considerando, obviamente, que o cenário que a gente está vendo hoje na Bolsa aconteça lá em outubro de 2021. E eu vou chegar na seguinte conclusão. Quando você deflaciona os preços, né? Então, quando a gente pega os preços e bota a inflação que está acontecendo no Brasil, a situação da arroba aí para os próximos meses não é nada animadora. Bem, eu vou começar só para pontuar aí o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente fala de uma arroba, em média, no mês de junho, a um preço de 316. Essa arroba, para junho de 2021, já é uma arroba que tem menos poder de compra do que aquela arroba lá média de 289 de janeiro de 2021. Por quê? Porque nesse período, o índice de geral de preços a inflação, né, que a gente utiliza aqui para deflacionar preço, nesse período, a evolução da inflação foi muito maior do que essa evolução nominal que a gente teve de preço. Sair do patamar de 289 até os 316 hoje, ela entregou uma remuneração, ela dá um poder de compra menor para o produtor do que dava lá em janeiro. Ou seja, essa arroba de 316, ela entrega um poder de compra para o pecuarista 3% menor do que era lá em janeiro 21. A gente tem uma situação hoje para o pecuarista que, apesar de nominalmente ele ver um preço melhor do que ele via lá atrás, quando ele vendia o boi gordo dele em janeiro de 2021, ele comprava numa cesta de produtos, ele tinha um poder de compra maior. Então hoje a gente tem uma situação que já é, digamos assim, difícil e pelo menos o que a gente tem visto para outubro 21 é uma tendência de piorar, considerando o que a gente vê na B3 hoje. Então vamos levar em conta esse número de outubro, o Iago, de 321. Que contas a gente faz e que conclusão a gente chega? Vamos lá, é uma conta um pouco complexa, mas eu vou tentar elucidar de uma maneira simples aqui essa conta que eu fiz. A gente tem visto aí, pelo menos nos últimos 18 meses, um cenário de inflação muito forte. E esse cenário de inflação, ele não está nada animador para os próximos meses. Mesmo com o Banco Central sinalizando que ele vai aumentar a taxa de juros como uma maneira de segurar um pouco essa inflação, a inflação ela tem vindo cada vez mais forte
e não tem parado. E isso, mesmo com essa sinalização de que a gente veja uma taxa de juros maior, a situação é que a inflação deve continuar a vir alta, tanto para o consumidor quanto para o pecuarista. E considerando esse preço para outubro de 321 e basicamente replicando o que a gente tem visto de inflação, a gente olha para o preço de 321 e se esse for o preço que a gente vê em outubro, a gente vai ver uma arroba com um poder de compra 8% menor do que a arroba lá de janeiro 21. Hoje é 3%, lá em outubro seria 8%. Exatamente, hoje é 3% e lá em outubro, comparando com janeiro desse ano, a gente teria uma arroba 8% menor. Para ser uma arroba justa, digamos assim, para o pecuarista não ter perdido o poder de compra nesse processo, a gente teria que falar de uma arroba de R$ 349, considerando, obviamente, esse cenário de inflação. Pode ser que a inflação reduza a sua carga pelos próximos meses, não é o que a gente, digamos assim, espera, né? Eu até fui mais, digamos assim, um pouco mais otimista que a inflação realmente reduza nesse cenário que eu tracei, mas o que a gente vê hoje é que se a arroba em outubro de 2021 não for uma arroba de R$ 349, o pecuarista vai perder poder de compra frente ao que ele tinha lá em janeiro 21. Ou seja, só para dar um cenário assim mais elucidativo, se o pecuarista tivesse parado no tempo lá em janeiro 21, ele teria um cenário de venda melhor do que ele tem hoje, vendendo a 316, e ele teria também um cenário 8% melhor, vai ser 8 a 9% melhor do que ele teria em outubro de 2021. Não sei se ficou claro aí. Não, ficou muito claro, principalmente com essas comparações que você trouxe. Agora, diante dessa constatação, a gente chega à conclusão que preço nominal não é preço remunerador, então, no final das contas, Iago? Exatamente. O que a gente vê hoje é que a situação para o pecuarista não é nada... a gente não está nos melhores, pelo menos não até agora, né? Não nesse mês de junho e também não no mês de, não para essa previsão de preço lá para outubro, é que a situação não é nada favorecedora, digamos assim, para o pecuarista. A gente tem caracteristicamente um cenário de perda de poder de compra para o pecuarista brasileiro, mesmo diante de uma situação de oferta muito escassa no país. A gente está aí falando da pior, dos piores abates aí dos últimos 12 anos, da menor produção de carne dos últimos 12 anos, e mesmo assim o mercado, a B3, está falando para a gente que a situação ainda vai ser pior. É esse descasamento que causa na gente uma preocupação muito grande entre os fundamentos de um mercado de oferta escassa e um produtor perdendo o poder de compra diante dessa oferta muito restrita. Então, a gente teria um cenário muito pior. Quando a gente compara o que está acontecendo agora com a história, isso remete a gente para que momento da história, Iago? Bem, a gente estaria voltando aí, pelo menos nesse quesito, nessas condições atuais de preço, a gente estaria voltando aí para um dos piores anos da pecuária brasileira em questão de perda de poder de compra do produtor, ou seja, desvalorização da arroba principalmente. A gente estaria voltando para 2012, ano em que a gente tinha um cenário diferente. Eu acho que é importante ressaltar isso. A B3, ela relata o que ela vê hoje, os operadores da B3 eles relatam o que vem hoje, o que eles acham que vão acontecer lá no futuro. Mas o que a gente tinha em 2012, 2013 era uma situação um pouco diferente, né? A gente via uma arroba desvalorizando porque a gente estava num ciclo de descarte de fêmeas, então é normal nesse processo desvalorizar. Hoje, atualmente, 2021, a gente está no ciclo de retenção de fêmeas ainda, ou seja, o abate de animais está muito menor. Mas mesmo assim a B3 indica que o preço vai se manter estável e vai ocorrer um processo de perda de compra de perda de compra, poder de compra do pecuarista. Quer dizer, apesar do cenário diferente, o desempenho de compra do pecuarista vai ser parecido, então? A perda desse poder de compra? Assim, acho que é importante ressaltar aqui, é o que o mercado fala hoje. Tá. Não necessariamente isso vai acontecer. Então, pelo menos o que a gente vê hoje é que o mercado acredita que o produtor vai perder aí em torno de 8% da sua remuneração, do seu poder de compra em relação ao início desse ano. Uhum. E o produtor que estaria vendendo hoje lá na Bolsa a 322 ou fechando um contrato a termo para outubro a 322, ele está aceitando que ele está vendendo ao preço
mais ou menos aí 8% menor do que ele vendia em janeiro de 2021, considerando as condições de inflações atuais. Então, bom, daí, Iago, você colocou que para ser um preço justo, né, para ser, pelo menos recompor essa perda promovida ou provocada aí pela inflação, essa arroba teria que, lá para outubro, estar sendo negociado na casa dos 349, foi o número que você trouxe aqui para a gente. Qual a perspectiva disso acontecer? E mais do que isso, por que aconteceu essa queda tão significativa, né? Qual que é a explicação para isso? Porque a gente chegou a ver outubro precificando o arroba a 345, 346, se eu não me engano. Exatamente, a gente chegou a ver, até o novembro ele encostou nos 349, 350 reais em algum momento há 3 semanas atrás, se eu não me engano. E assim, o que, pelo menos na nossa visão aí, que o mercado enxerga como um peso muito grande nesse momento, foi o dólar. Acho que a perspectiva que fez, basicamente, a remuneração, a constatação de que o mercado não via essa possibilidade de chegar nos 345, 350 reais, era que o mercado ele enxergava o dólar como um grande potencial de perda para a arroba brasileira. Então, na visão da Agrifato, na verdade, a gente vê que o dólar ele tem o seu peso, ele tem a sua, digamos assim, o seu impacto sobre a arroba, ainda mais no mercado que hoje a gente fala que cresceu muito, que é o mercado exportador, mas, pelo menos o que a gente tem visto aí, e a gente avalia como muito importante ainda para a pecuária brasileira, que é o ciclo pecuário e a demanda interna em fases de recuperação. E a questão da oferta no mercado interno não tem uma perspectiva de melhora a ponto da gente falar de uma manutenção constante de preço, ou seja, um preço que não vai sair do lugar até dezembro desse ano. A gente vai ter uma situação de escassez de pasto muito grande, afinal a gente teve um ano pior de chuvas, um ano safra pior de chuvas, não à toa a gente está vendo o milho sofrer bastante. A gente tem uma demanda interna em recuperação, as revisões de crescimento econômico são constantes, a gente falava de um crescimento de 4, 4,5% quando começou o ano, e hoje a gente já fala de um crescimento, algumas consultorias já falam em 7,5% ao ano. Tudo bem que seja otimista, mas voltando para a externa, a gente estaria falando de um crescimento de 6% esse ano, e isso reativa o mercado interno consumidor. A gente já tem um consumidor que está aceitando pagar mais caro pela carne bovina, pelo menos é o que nos últimos 6 meses tem se constatado. A carne bovina ela tem ficado mais cara no varejo, o varejo finalmente está conseguindo repassar, o que 2020 ele não conseguiu, ele está, desde dezembro do ano passado, ele está conseguindo repassar um aumento de preço. Então a gente está vendo sim uma demanda interna mais robusta, e a tendência é que com a reabertura econômica e que isso aconteça, a gente teria sim uma volta da demanda per capita de carne bovina do brasileiro, que ainda responde por 70% a 75% do nosso consumo. E o risco estaria no fato de você não ter o produto para atender essa demanda. Assim, hoje o mercado ele avalia que esse 320 seria o preço justo para a arroba do boi gordo, mas é um preço que, considerando uma diária de R$ 22, R$ 23 reais em São Paulo e um boi magro de R$ 4.000, R$ 4.100, R$ 4.200, é um preço que não necessariamente vai remunerar e dar lucro para esse pecuarista. Então, hoje não se tem estímulo para se confinar da maneira que tinha 3 semanas atrás. Então, o pecuarista que não confinou há 3 semanas atrás, e isso é uma questão, às vezes, o cara, tô ainda definindo se eu vou comprar o boi magro ou não, aquele cenário que a gente tinha 3 semanas atrás já era hoje. Então, pode ser que a gente veja aquele vácuo também de 2019 na questão produtiva. Afinal, não se tem uma perspectiva de melhora de oferta de gado ainda esse ano, no intuito de melhorar, de facilitar os frigoríficos a escalarem muito melhor as suas programações de abate. E mesmo que haja um incentivo daqui para frente, vamos dizer que esse cenário mudou a partir de hoje e a partir de amanhã a gente veja uma retomada dos preços lá na B3, ainda assim tem o risco de ficar tarde demais, né? Exatamente. Então, às vezes o que pode acontecer é que hoje o pecuarista, se ele decidir confinar hoje, ele vai entregar esse animal só daqui 3 meses. E a situação hoje não é nada boa para quem decide confinar hoje. Já é tomar um risco muito grande.
Então, às vezes, o ideal na mente do pecuarista, e não falo nem que ele esteja errado, talvez ele esteja até certo, é postergar a entrega desse animal. Ele fala, ó, eu não tenho condições, não vai me dar lucro eu mandar esse animal para o confinamento, então o que eu faço? Eu vou postergar a entrega dele, ou então eu vou tentar vender ele a um preço aí de boi magro, vamos supor, para alguém que esteja disposto a correr esse risco. E aí a gente tem essa situação ao mesmo tempo que ainda não estimula confinamento e talvez cause um vácuo de oferta lá na frente. Muito bem. Muito bom. Vamos ficar de olho nessa situação, nessa condição. O importante é destacar a perda do poder de compra do pecuarista nesse momento, principalmente com a evolução da inflação. O Iago trouxe comparações pertinentes e importantes, principalmente quando a gente compara o que está sendo pago hoje pela arroba com o que foi pago lá no começo do ano, lá em janeiro. A situação era muito melhor, apesar de o preço nominal ser menor aí para o pecuarista. Ele tinha muito mais condição de comprar, investir, comprar as coisas do que ele tem agora com os atuais patamares de preços que estão em outros níveis. E isso, né, Iago, pode ser um problema para investimento, inclusive, né? Então, quando você olha outros produtos, né, e olha essa perspectiva aí de que você consegue repassar esse custo, vamos supor, existem contratos aí de aluguéis, enfim, outras gamas de produtos em que o investidor quer colocar dinheiro, que ele tenha certeza da recomposição inflacionária. E isso não é garantido para a arroba. Então, quando o produtor olha isso, quando o investidor olha isso, ele vai para onde? Ele vai para onde ele vai ter um retorno pelo menos da inflação e mais alguma porcentagem, ou ele vai para uma arroba que não vai retornar nem inflação para ele. Então, esse é o ponto para o investidor que é de grande atenção e que está, de certa forma, afastando, às vezes, aquele investidor que quer botar o dinheiro dele na pecuária. Muito bom. Cara Iago, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo. Obrigado, Alexandre. Um abraço e estamos aí à disposição. Valeu. Sempre que tiver análise nova aí, avisa a gente. Pode deixar. Valeu. Iago Travagini, Agrifato, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado e alertando para essa perda do poder de compra da pecuária, mesmo com níveis acima, né? Valores acima do que se pagava no início do ano, e isso pode se complicar ainda mais para o final do ano se persistirem essas condições aí de preços deprimidos, sem incentivo ao confinamento. Bom, vamos ver então como estão as negociações lá na B3, lá no Mercado Futuro em São Paulo, de olho na tela. A gente vê uma reaçãozinha hoje, junho 318,50, alta de 0,19%, o julho 319,20, 0,06% de variação positiva. Olha o outubro, R$ 322,25, alta de 0,42%. E o novembro, R$ 323, também não muda muito, alta de 0,42%. Indicador CPEA fechou ontem a R$ 319,55, teve alta de 0,41%. Portanto, aí o indicador CPEA muito próximo já do que estão indicando aí as negociações para o mercado futuro, uma diferença de pouco mais de R$ 3 por arroba, 322 contra 319. Muito bem, são os números de hoje, a gente vai ficando por aqui, daqui a pouco tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive aqui no Notícias Agrícolas, continue com a gente.